Olá! Hoje nós vamos falar sobre um composto que é vital aos seres vivos, que é a água. A água, ela é um composto inorgânico, ou seja, ela está presente na natureza, né? A gente considera dentro dos processos ecológicos como um fator abiótico e ela é composta, então, por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E ela só pode permitir a vida principalmente quando ela está no estado líquido. Então, a água, ela apresenta três estados, né? O estado sólido, quando ela está em forma de gelo, o líquido, que é o que a gente encontra na parte de água doce, marinha, e também no estado gasoso, que a gente encontraria aí na atmosfera. Muito bem, a função principal, né, da água nos seres vivos é regular a temperatura. Então, aqui a gente teria o controle da temperatura. Além disso, nos seres vivos, ela tem uma função de veículo. Veículo, como assim um veículo? Para poder liberar a formação das células do sangue, da urina, de excreções, né, em geral. Então, esse veículo, a gente dividiria a sua função entre o líquido intracelular, que seria a parte de dentro da célula, e tudo que ela vai regular fora da célula. Então, a gente falaria que seria o leque, né, o líquido extracelular. Então, esse veículo ele é importante porque é ele que vai poder, inclusive junto com a temperatura, regular os organismos. Além disso, ela também participa do processo de lubrificação, principalmente nas articulações. Então, essas funções seriam as funções principais, principalmente quando a gente está trabalhando com os seres vivos, principalmente com a gente, né, com os mamíferos. Muito bem, a água, ela tem uma porção que a gente fala que ela é hidrofílica e principalmente quando ela tem afinidade com outros elementos formando outras substâncias. Então, hidro, né, a água, fílica seria a afinidade. A afinidade, na verdade, filia significa amizade, né, amigo? Mas a água não vai ser amiga de outra substância, então ela tem uma afinidade de ligação por outra substância. E ela também pode apresentar uma questão de ser hidrofóbica, ou seja, hidro é água, fóbica seria uma não afinidade, ok? Então, não afinidade, porque a água não vai ter medo, né? Essa seria uma questão muito psicológica aí pra gente falar de medo, de amizade, né? De sentimento. Então, é um elemento inorgânico, não apresenta isso. Então, ter afinidade por algumas substâncias e não ter por outras. Por exemplo, que é o caso dos lipídios. Então, os lipídios, eles não conseguem ficar na região polarizada juntamente com a água. Então, justamente pelos lipídios serem apolares, eles não permitem a ligação. Então, por isso que a gente não consegue, né, misturar a água e o óleo. Muito bem, a água também serve para fazer classificação. Então, ela classifica os indivíduos em hidrófilos, ou seja, indivíduos que têm muita afinidade com a água, indivíduos que vão estar presentes em ambientes aquáticos. Existem indivíduos mesófilos, são indivíduos que não estão, né, não têm uma dependência da água, mas eles necessitam da água. E existem seres vivos que são xerófilos, ou seja, são indivíduos que eles não têm tanta disponibilidade de água e eles vão ter que ter adaptações aí no caso para poder manter o mínimo, né, de água para eles poderem sobreviver. Caso clássico aqui, a gente poderia falar do vegetal que todo mundo, enquanto eu estava falando, pensou, né, que é o cacto. Ele é uma planta que é xerófila, fica em locais de deserto, então com muita pouca disponibilidade de água, e ele teve que fazer uma adaptação, ou seja, ele teve que transformar suas folhas em espinhos para evitar a perda de água, já que o processo de troca gasosa e de transpiração ocorre pelas folhas. Então ele fez essa modificação e com isso, além dele ganhar proteção, né, por ter os espinhos, ele ainda consegue armazenar a água e evitar a perda da mesma. A gente também poderia falar do camelo, né? O camelo, ele tem muita gordura. Por quê? Porque a gordura, pelo fato dela não ter essa afinidade com a água, faz com que toda a água que ele for ingerir fique nele, ele evita a perda dessa água, né? Então ele tem um isolante, uma camada térmica que impede com que essa água saia dele, né? Pelos mecanismos aí de transpiração. Então essas adaptações são importantes para esses tipos de organismos. Enfim, basicamente sobre a água, um composto importantíssimo, presente em todas as regiões, né, do nosso planeta.
Espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.